Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que é inscrito no nosso canal, e se você curte os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais. Caso você ainda não seja inscrito, aproveite e inscreva-se no nosso canal e vamos para o vídeo de hoje. MJ, o meu líder disse que Deus não usa ou não revela a outras pessoas antes que o revele a ele como líder, e que ele não aceita repreensão de quem está abaixo dele. Para repreender ele tem que estar acima. Isso é triste, né? Dos piores pecados que existe chama-se a soberba. A soberba, quando você acha que você já sabe tudo, que você não pode ser repreendido por ninguém. Isso é retórica de quem usa aquela expressão famosa, né, que nós já conhecemos: não toquei nos ungidos do Senhor, e se denomina como o ungido do Senhor, né? Então é o ungido do Senhor. É interessante, né? Porque essas pessoas não querem receber crítica. Quando diz assim, não toquei no ungido do Senhor, tirando o texto do contexto, é porque não querem ser criticado. Veja, Davi, no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 21, a Bíblia diz que foi Satanás quem incitou a Davi a contar, a numerar os soldados de Israel, a enumerar o povo de Israel, o exército do Senhor. E Joabe, a gente sabe muito bem do homem bipolar que era Joabe. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. E Joabe teve na mesma hora, uma visão de Deus em que Davi não teve. Joabe diz para ele, no versículo de número 3, então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto quanto ele é. Porventura é rei meu Senhor. Não são todos os teus servos do meu Senhor, ou não são todos servos do meu Senhor? Por que querer isto, meu Senhor? Por que traria ele culpa sobre Israel? Veja, em todos os momentos, com todo o respeito do mundo, Joabe, que era o general, e como eu já falei, né, tem os seus altos e baixos, mas ele tem uma visão de Deus aqui em que o líder não teve. Ele disse o quê? Em todos os momentos ele respeitou Davi: meu Senhor, não faça isso, são todos servos de Deus, que Deus acrescente 100 vezes mais o número, não faça uma coisa dessa. E a gente sabe o resultado final do que aconteceu, né? Depois, mas diz a palavra do Senhor que a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Afinal de contas, Davi bate no peito e diz: aqui quem manda sou eu. Aqui eu não estou para ser repreendido, aqui ninguém vai me repreender, aqui quem manda sou eu. Se eu estou mandando, vá lá e faça. E o resultado veio depois, com o castigo que Deus mandou. Infelizmente, muitas vidas foram ceifadas, e a culpa daquelas vidas foram para as costas de Davi, por não ouvir a repreensão de um servo seu. Lembro também daquela outra passagem em que Jesus cura o cego de nascença, né? Aquele cego ali, e quando ele está naquela conversa já no templo com os fariseus que queriam condenar Jesus, e eles ali ficam debatendo com aquele homem, e aquele homem diz uma palavra ali que eles os repreenderam. Eles os repreenderam e disseram: é tu também? Que é isso? Quem é tu para vir ensinar a gente? Então você, um miserável pecador, que até ontem era cego, agora você vai querer ensinar a gente? E expulsaram aquele homem da lei. Por causa de quê? Por causa da soberba, né? Acha que as coisas de Deus é muito diferente do que acontece em uma faculdade, né? Em uma faculdade, em uma escola, a gente aprende com o professor e a gente não está ali para ensinar um professor. O professor nos ensina e a gente tem que acatar o que ele está ensinando.
Em uma autoescola, por mais que você já saiba dirigir por aí afora, você tem que obedecer o professor da autoescola. Se você for dirigir do seu jeito, você não passa no teste. Você pode ter 20 anos de direção sem ter carta, porque tem muita gente aí que dirige há muito tempo sem carta e acha que chega lá fazendo do seu jeito. Eu dirijo há muito tempo. Isso aconteceu no dia que eu fui fazer a prova e que tinha alguém lá que era da minha turma que exatamente fez isso. Aí eu já dirijo há muito tempo, vou fazer do meu jeito, e foi fazer do jeito dele, subiu na guia e foi reprovado. Ou seja, a gente tem que obedecer a quem está ensinando. Agora, quando se trata das coisas de Deus, aí não depende de quem está ali ou de quem está acolá. Aí depende da revelação de Deus. No reino de Deus as coisas são diferentes. Aquele que parece ser grande é pequeno. E aquele que parece ser pequeno, é Deus dar revelação a ele e ele acaba trazendo um conhecimento que muitas vezes um grande teólogo fica assim. Porque eu nunca percebi isso antes? Porque é a revelação de Deus. Então as coisas de Deus é bem diferente daquilo em que muita gente pensa por aí. Só porque tem um título que acha que é o bambambam, ou o dono de tudo, o dono da verdade, o irrepreensível. Não existe irrepreensível. Estamos aqui para aprender um com os outros, independente da cultura, independente da língua, independente do status social, independente da capacidade de leitura ou de aprendizado escolar. No reino de Deus as coisas não funcionam como nesse reino aqui, desculpe. Como nesse reino aqui que nós estamos. Não acontece como acontece aqui nesse mundo. Por isso tem muita gente aí embananado, né? Porque querem viver uma vida eterna aqui nessa terra. Tem muita gente lutando por aquilo em que não lhe pertence lutar. Querem lutar por mudança de leis disso, lei daquilo, e esquecendo que nós, servos de Cristo, nós estamos aqui como pessoas que temos apenas a nacionalidade dessa terra aqui. Nós temos nacionalidade brasileira porque nascemos aqui como seres humanos. Agora, pátria, tem pessoas que batem no peito e dizem sou patriota, mas a pátria do cristão não é aqui. Não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, não é na Europa, não é em lugar nenhum aqui nessa terra. A pátria do cristão é nos céus. Jesus disse, se a minha pátria fosse aqui, eu pediria ao Pai que Ele me mandasse uma milícia de anjos aqui e eles iam me defender, mas a minha pátria não é daqui. Vocês não entenderam. Eu tenho apenas, eu nasci judeu, Jesus estava dizendo. Eu tenho nacionalidade israelita, sou hebreu, mas a minha pátria está nos céus. Como disse o próprio apóstolo Paulo, a nossa pátria não está aqui. A nossa pátria está no céu. Então, essas pessoas ficam achando que título aqui nessa terra vale alguma coisa para o reino de Deus. E não vale. Para o reino de Deus é muito diferente. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.